Há um poder dentro de você que ainda dorme. Ele não foi perdido nem roubado. Apenas adormeceu sob camadas de urgência, distrações e medo. Vivemos correndo atrás de sinais externos de força, resultados, reconhecimento, controle, e esquecemos que o verdadeiro poder nunca se revela fora. Ele nasce no invisível, no silêncio entre um pensamento e outro. No instante em que você decide parar de lutar contra o que sente e começa a compreender o que sente, o paradoxo humano é este: quanto mais buscamos fora, mais nos afastamos do centro. A alma se cala e o corpo começa a gritar por dentro. A vida moderna é uma orquestra de ruídos. Tudo parece exigir resposta imediata. As telas, as notificações, as opiniões. Essa velocidade constante anestesia o que há de mais sensível em nós, a percepção da alma. Quando tudo é urgente, nada é essencial. A pressa se torna uma forma de fuga e o vazio se disfarça de produtividade. Você cumpre tarefas, conquista metas, mas sente que algo profundo, continua inacabado. É o eco de uma força não usada, de um propósito esquecido. A raiz do esquecimento está na troca silenciosa que fazemos todos os dias. Trocamos presença por performance e perdemos o contato com a centelha que nos move. A Bíblia conta a história dos talentos, homens que receberam dons e os esconderam, temendo perdê-los. O mestre volta e pergunta: por que enterraste o que te dei? Essa parábola não fala apenas de dinheiro ou habilidades. Fala da força espiritual que deixamos apodrecer sob o medo. Muitos enterram seus dons porque acreditam que ainda não estão prontos. Outros, porque o mundo os convenceu de que seu valor está no aplauso e não na integridade. E há quem enterre seu poder interior por simples esquecimento, por ter deixado a vida se tornar uma sequência de obrigações automáticas. Mas o dom enterrado não desaparece. Ele apenas espera. Espera o momento em que você decide cavar de novo o solo da alma e relembrar o que sempre esteve lá. Epicteto dizia que nenhum homem é livre até que governe a si mesmo. Essa frase não é um convite ao controle, é um chamado à coerência. Governar a si mesmo não é dominar impulsos pela força, mas compreender suas origens e transformá-los em direção. Não é negar o medo, é aprender a escutá-lo sem ser guiado por ele. Não é suprimir o desejo, é purificá-lo. O verdadeiro domínio não vem da rigidez, mas da clareza. A coerência interior é o terreno onde o poder floresce. O poder interior não é sobre vencer o mundo, é sobre vencer a confusão que o mundo cria dentro de você. É sobre lembrar-se de que a alma não precisa de permissão para existir. Quando você silencia o barulho, ouve a voz que sempre tentou te guiar. Quando desacelera, percebe que há um ritmo mais profundo te sustentando. Esse poder não se conquista, se desperta. Ele é o mesmo que fez Davi enfrentar Golias sem armadura. O mesmo que fez Jó permanecer de pé entre as cinzas. O mesmo que fez Cristo se recolher ao deserto antes de ensinar. Este vídeo é uma jornada, não uma pregação, nem um discurso motivacional. É uma travessia para dentro. Um caminho para reencontrar aquilo que você não perdeu, apenas esqueceu. A promessa desta jornada é simples e profunda. Revelar os mecanismos invisíveis que sabotam sua força e mostrar o caminho para reconectá-la, com sabedoria, com fé e com lucidez. Não será uma viagem de respostas fáceis, mas de verdades curativas. E talvez, no final, você descubra que o poder interior nunca foi algo a ser conquistado, mas algo a ser lembrado. Porque ele não está longe. Está aí, agora, no simples ato de ouvir em silêncio, no gesto de respirar com intenção, no instante em que o coração e a mente decidem caminhar na mesma direção. Esse é o tesouro enterrado que você carrega e que, a partir de hoje, começará a desenterrar. Desde cedo, aprendemos que ser forte é suportar, que o controle é a prova de maturidade, que resistir é o mesmo que vencer. Mas a verdade é que esse tipo de força cria exaustão, não sabedoria. A sociedade moderna transformou o autocontrole em um ídolo e o silêncio emocional em sinal de disciplina. Contudo, há uma diferença abissal entre reprimir emoções
e governar intenções. Uma pessoa pode aparentar domínio sobre si, mas estar em guerra interna todos os dias. A aparência de equilíbrio não é o mesmo que paz. O controle excessivo é uma forma disfarçada de medo. Medo de sentir, medo de errar, medo de se expor à incerteza. A força autêntica é silenciosa, mas nunca rígida. Ela se move com serenidade porque compreende o que está dentro. Enquanto o controle tenta impedir a dor, a serenidade a escuta. Enquanto o controle tenta sufocar a raiva, a serenidade entende o que ela quer dizer. Essa diferença muda tudo. O controle é uma muralha. A serenidade é um rio. O controle quer provar algo. A serenidade já sabe o que é. Quando você reprime uma emoção, ela não desaparece. Ela se acumula, como um som abafado em um quarto fechado. Mais cedo ou mais tarde, o silêncio vira ruído, e o corpo começa a expressar o que a alma não foi autorizada a dizer. Vivemos uma era em que o desempenho se tornou o novo Deus. Tudo precisa ser eficiente, mensurável, impecável. E nesse culto à performance, muitos confundem poder com produtividade. Mas o poder interior não é uma maratona. É um eixo. Um ponto de estabilidade que não depende de aplauso, velocidade ou conquista. O falso poder nasce da comparação. Sou melhor porque controlo mais. E o verdadeiro poder nasce da compreensão. Sou livre porque entendo quem sou. Quando a vida te empurra, o controle tenta resistir. A força real se ancora. Ela não luta contra o vento. Ela aprende a ajustar as velas. O livro de Provérbios ensina: melhor é o que controla o seu espírito do que o que conquista uma cidade. A sabedoria antiga já compreendia algo que a modernidade esqueceu. A conquista exterior é irrelevante se o interior está em ruínas. Controlar o próprio espírito não é ser imune às tempestades. É saber como navegar por elas sem se afogar. É permanecer inteiro quando tudo parece ruir. A serenidade é a maior expressão de poder, porque ela não depende das circunstâncias. Ela nasce do discernimento, da escuta, da confiança naquilo que é eterno. Há um momento em que o controle, que parecia virtude, se revela como prisão. Ele te impede de experimentar a vida em sua plenitude. Te impede de sentir a beleza do que é imperfeito, o valor do que é vulnerável, o aprendizado do que é incerto. Talvez a sua força esteja cansada, porque tem carregado o peso de controlar tudo. O resultado, a reação, o sentimento, a opinião dos outros. Mas há uma liberdade que só nasce quando você reconhece que o controle é uma ilusão. A serenidade, por outro lado, é uma escolha. Identifique os lugares da sua vida em que o controle virou medo disfarçado. Pode estar no seu jeito de trabalhar, de amar, de se proteger. Observe quando você tenta segurar tudo porque teme perder algo. E perceba, a verdadeira força não está em segurar, mas em sustentar-se. Sustentar a própria consciência enquanto o mundo muda. Sustentar a fé quando tudo parece incerto. Sustentar o silêncio quando o ego quer gritar. O poder interior começa exatamente aí, no instante em que você troca a atenção pelo discernimento e o controle pela serenidade. Há uma força escondida nas pausas, uma sabedoria antiga que o ruído moderno não consegue compreender. O silêncio não é ausência de som, é presença de essência. É o espaço onde a mente desacelera e o coração volta a ouvir. Vivemos cercados por vozes, opiniões, alertas, ruídos internos e externos. E quanto mais barulho fazemos para provar que existimos, mais distante ficamos do que realmente somos. O silêncio é o território onde o poder interior desperta, porque nele não há necessidade de provar nada. É onde a alma se reorganiza e o espírito se fortalece. A mente ruidosa é o sintoma de um coração desconectado. Quando o barulho se torna constante, é sinal de que estamos tentando escapar de algo dentro de nós. Mas o que tentamos evitar é justamente o que precisa ser escutado. A neurociência mostra que o córtex pré-frontal, a parte da mente responsável pela sabedoria, clareza e tomada de decisão,
precisa de silêncio para funcionar plenamente. Sem pausa, o pensamento se fragmenta e a consciência se dispersa. O silêncio, então, não é luxo espiritual, é necessidade biológica. É nesse estado que a sabedoria se forma, que o discernimento se fortalece e que o poder se torna presença. Jesus se retirava para lugares desertos, não porque fugia do mundo, mas porque sabia que sem silêncio não há revelação. A solidão voluntária é o altar onde se renova a clareza. O deserto é simbólico, é o lugar sem distrações, onde tudo o que resta é o encontro consigo e com Deus. Foi no deserto que Moisés ouviu a voz da sarça, que Elias reencontrou o propósito, que Cristo preparou seu espírito antes da cruz. O silêncio não é vazio, é onde o divino sussurra. Quando você escolhe silenciar, o que parecia confusão começa a se alinhar, e o que parecia ruído começa a se transformar em direção. Os antigos estoicos também compreendiam isso. Epicteto dizia que aquele que fala menos escuta mais a própria razão. O silêncio é a disciplina do espírito. Não é passividade, é observação atenta. É o ato de não reagir de imediato, de permitir que a emoção se revele antes de decidir o que fazer com ela. No silêncio, você percebe que a raiva carrega uma dor, que o medo carrega uma história, que o orgulho carrega uma ferida. Quando o ruído cessa, a verdade aparece, e com ela vem o poder de escolher com consciência. Há uma serenidade que só o silêncio concede. Quando você aprende a permanecer quieto por dentro, mesmo em meio ao caos, o mundo deixa de te dominar. O barulho pode continuar lá fora, mas já não te arrasta. O poder do silêncio é o poder de permanecer inteiro. Ele transforma o tumulto em clareza, o medo em presença e o cansaço em sabedoria. Porque o silêncio é o berço da força. É nele que o espírito encontra repouso e o homem volta a se lembrar de quem realmente é. A ansiedade é muitas vezes vista como inimiga, mas em essência, ela é apenas um excesso de energia que não encontrou direção. É o fogo da vida procurando um espaço para existir. Quando não sabemos canalizar essa força, ela se volta contra nós. O coração acelera, a mente corre, o corpo endurece. E tudo o que era impulso de criação se transforma em inquietação. A ansiedade não é sinal de fraqueza, é sinal de potência bloqueada. É o poder interior tentando se mover enquanto a mente insiste em contê-lo dentro de um medo constante de errar ou falhar. Quanto mais tentamos eliminar a ansiedade, mais a alimentamos, porque lutamos contra o próprio movimento natural da alma. O paradoxo é que o poder reprimido precisa ser reconhecido, não controlado. Quando você sente aquela energia intensa no peito, antes de um desafio, de uma conversa difícil, de uma decisão importante, não é ameaça, é vida pulsando. A diferença está em como você escolhe interpretar. Se vê como inimigo, ela te domina. Se reconhece como força, ela se transforma em propósito. É nesse instante que a energia do medo se converte em coragem. A neurociência explica que a ansiedade está profundamente ligada à dopamina, o neurotransmissor da antecipação. A mente busca constantemente um estímulo, uma resposta, um futuro. E quando o presente não oferece o controle desejado, o corpo produz tensão. É como um motor girando em falso. Mas se você redireciona esse motor para o propósito, a energia se reorganiza. A mesma química que gera angústia pode gerar foco, criação e fé. Não se trata de eliminar a ansiedade, mas de redirecionar a energia vital que ela contém. Imagine um rio represado. A água tenta fluir, mas encontra muros. A pressão cresce, o som se intensifica, até que o barramento cede. A ansiedade é esse rio interno pedindo passagem. Quando você permite que essa força flua de forma consciente, escrevendo, criando, servindo, orando, ela deixa de ser caótica e se torna movimento. O que antes te oprimia começa a te impulsionar. A chave está em dar um curso para o rio, não construir mais muros. Há em cada pessoa um poder que, quando negado, se converte em aflição.
A ansiedade é o lembrete de que você está pronto para mais do que tem permitido a si mesmo viver. Quando acolhe essa energia, sem medo, ela se torna impulso de transformação, porque o poder interior não nasce da ausência de medo, mas da escolha de caminhar com ele. E talvez no instante em que você parar de tentar controlar a ansiedade e começar a escutá-la, perceberá que ela sempre foi um convite, o chamado silencioso para despertar a força que estava adormecida em você. Nem sempre o inimigo está fora. Às vezes, ele se manifesta em forma de dúvida, adiamento, autocrítica e desistência disfarçada de prudência. A autossabotagem é o modo silencioso com que a alma tenta se proteger da própria luz. Parece irracional, mas há uma lógica oculta. O medo de prosperar tanto quanto se teme fracassar. Quando uma pessoa se acostuma com o sofrimento, o sucesso pode parecer uma ameaça. Crescer exige abandonar velhas dores que se tornaram parte da identidade. E esse é um dos conflitos mais profundos do ser humano. A resistência em soltar o que o aprisiona, porque já não sabe quem é sem aquilo. Toda autossabotagem tem uma raiz espiritual. Ela começa quando o coração se distancia da verdade. Pequenas concessões éticas, pequenas mentiras diárias, pequenas incoerências entre o que se crê e o que se faz, tudo isso enfraquece o espírito. O poder interior é corroído não por grandes pecados, mas por desvios sutis de integridade. A alma sente, ainda que a mente justifique. E quando o espírito se torna dividido, o corpo e a mente começam a se punir. A desordem espiritual sempre gera desordem emocional. O Salmo 51 revela esse processo com clareza. Davi, após reconhecer seu erro, não pede apenas perdão, mas restauração. Ele diz: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto." O arrependimento não é apenas um ato moral, mas uma operação de cura interior. É o momento em que a verdade volta a alinhar a alma. Quando Davi pede um novo espírito, ele pede um novo eixo. Porque sem alinhamento espiritual, o homem tenta compensar com força aquilo que só a graça pode restaurar. Na psicologia, há um nome para esse processo: dissonância cognitiva. É o desconforto que sentimos quando vivemos em contradição com nossos valores. Para aliviar esse desconforto, criamos desculpas, distrações e, às vezes, até adoecemos. A culpa não é o castigo de Deus, é o aviso da consciência de que algo está desalinhado. Enquanto não houver reconciliação entre o que você acredita e o que você faz, o poder interior continuará fragmentado. A cura começa quando a verdade deixa de ser evitada e volta a ser abraçada. A reconciliação interna é a porta da paz. Quando você se alinha novamente com o que é verdadeiro, em palavra, pensamento e ação, a autossabotagem perde sentido. O espírito deixa de lutar contra si mesmo e volta a fluir com força. O poder interior não se manifesta em quem tenta ser perfeito, mas em quem escolhe ser íntegro. Ser íntegro é ser inteiro. Não esconder as falhas, mas deixá-las ser transformadas em sabedoria. É nesse reencontro com a verdade que a autossabotagem se dissolve e o poder volta a agir como foi criado para agir, em liberdade, em luz e em propósito. A pressa parece uma virtude moderna. Ela dá a sensação de progresso, de movimento, de importância, mas na verdade, a pressa é uma fuga sofisticada. É a forma mais comum de evitar o silêncio, de escapar da própria verdade. Quando você vive apressado, o corpo está presente, mas a alma está ausente. E nada que cresce fora do tempo floresce de forma íntegra. O poder interior não nasce em velocidade, ele nasce em maturação. A pressa é a impaciência disfarçada de produtividade. Ela te convence de que está avançando, quando na verdade está apenas girando em torno do mesmo ponto, cada vez mais longe de si. A dopamina é o combustível da pressa. A ciência mostra que nosso cérebro se vicia na antecipação, no desejo de sentir o prazer do resultado antes mesmo de viver o processo. A cada notificação, conquista ou validação, recebemos uma descarga química que nos faz sentir vivos. Mas essa euforia tem um preço. Ela cria uma dependência emocional do próximo passo. Vivemos adiantando a vida, e quando o futuro chega,
Ele já perdeu o sabor, porque o presente nunca foi vivido. O tempo de Deus, porém, não se mede em velocidade, mas em profundidade. Epicteto dizia: nenhuma coisa grande surge de repente. Essa é uma verdade que confronta a urgência do nosso tempo. Grandes transformações não acontecem em um dia. A alma humana é como uma árvore. Precisa de estações, de ciclos, de paciência. A pressa destrói esse processo sagrado. Ela nos faz colher o fruto verde, interromper o silêncio que molda, duvidar da promessa que ainda está germinando. Quando a alma perde o ritmo da paciência, perde também a capacidade de escutar a vontade divina. E assim, confundimos movimento com propósito, correria com direção. A mente ansiosa quer antecipar o que ainda está sendo preparado. Mas o poder interior se manifesta em quem é capaz de esperar. Esperar não é inércia, é confiança. O cérebro, quando não suporta o desconhecido, tenta preencher o vazio com controle. E esse controle é o início do cansaço. O presente se torna insuportável porque a alma está sempre tentando alcançar o que ainda não existe. O segredo é permitir-se viver o intervalo. A pausa é parte do propósito. A espera não é atraso, é alinhamento. Há um exercício silencioso que cura a pressa: o jejum do futuro. Um dia inteiro sem planejar, sem prever, sem tentar resolver tudo antes da hora. Apenas estar. O poder que nasce dessa prática é o poder da presença. Porque quem está realmente presente não teme o tempo. A pressa é o ladrão da clareza, mas o tempo é o aliado da sabedoria. Quando você para de correr, o mundo volta a ter ritmo e a alma volta a respirar. E é nesse compasso, calmo, firme e profundo, que o verdadeiro poder se revela. Há uma linha sutil entre a verdadeira confiança e a autossuficiência. Uma nasce da fé, a outra do medo de precisar. A autossuficiência é o orgulho travestido de força. É a tentativa silenciosa de provar que se pode tudo sozinho, como se depender de algo maior fosse sinal de fraqueza. O mundo moderno celebra esse tipo de independência emocional. A ideia de que bastar-se a si mesmo é o ápice da liberdade. Mas a alma humana não foi criada para viver isolada. Foi feita para a comunhão, para a entrega, para a confiança em algo que ultrapassa o próprio controle. A autossuficiência é o ego tentando ser Deus. Quando o homem confia apenas em si, perde o eixo espiritual que o sustenta. Jeremias escreveu: maldito o homem que confia no homem. Não apenas nos outros, mas também em si mesmo quando se desconecta da verdade divina. A autossuficiência cria uma couraça invisível, uma resistência constante à ajuda, ao aprendizado e até à graça. A pessoa se torna incapaz de receber, e quem não sabe receber, também não sabe descansar. A mente autossuficiente está sempre em alerta, sempre no modo de sobrevivência, acreditando que o amor, o sustento e o cuidado só virão se ela se provar digna. Isso não é força, é exaustão espiritual. A psicologia chama isso de mecanismo de negação. Quando a vulnerabilidade assusta, o ego se defende fingindo que não precisa de ninguém. É uma estratégia para evitar o medo do abandono e da rejeição. Mas esse fechamento cobra um preço alto: a solidão emocional. O ser humano amadurece não quando aprende a ser independente, mas quando entende a interdependência. Quando reconhece que há sabedoria em se apoiar, em confiar, em pedir ajuda, em se permitir ser ensinado. A autossuficiência nega essa troca sagrada e, por isso, enfraquece o espírito. A verdadeira confiança, por outro lado, nasce da entrega consciente. É saber que há algo maior guiando o processo, algo que vê além do que os olhos percebem. É compreender que a fraqueza não é falha, mas espaço para que o poder de Deus se manifeste. A fé genuína é a forma mais elevada de autoconfiança, porque não depende do ego, mas da conexão com a fonte. Ela diz: eu não controlo tudo, mas caminho com quem controla. Essa consciência traz leveza, e a leveza é um sinal de poder verdadeiro. A força espiritual não está em ser invencível, mas em ser permeável à graça.
A autossuficiência fecha o coração. A confiança abre. A autossuficiência endurece. A fé amolece o orgulho. Quando você se permite depender do que é verdadeiro, de Deus, da integridade e da sabedoria, a alma encontra repouso. E é nesse repouso que a força renasce. A autossuficiência é o deserto. A confiança é o rio que atravessa o deserto. É nesse fluir entre a humildade e a entrega que o poder interior se revela em sua forma mais pura. Ser forte sem precisar provar, ser inteiro sem precisar controlar, ser guiado sem precisar se perder. Há uma sabedoria escondida nas fraquezas que o orgulho tenta esconder. Vivemos tentando parecer fortes, seguros, inabaláveis. Mas quanto mais lutamos para parecer invencíveis, mais distantes ficamos da força real. Paulo escreveu aos Coríntios: "Quando sou fraco, então sou forte." Essa frase desafia a lógica humana, mas explica a lógica divina. A verdadeira força não nasce da negação da fraqueza, e sim da aceitação dela. Quando você reconhece suas limitações, não está se rendendo à derrota, mas se abrindo à transformação. Porque o que é admitido pode ser curado. O que é negado permanece em poder sobre você. A mente moderna tenta apagar a vulnerabilidade. Ela a vê como falha, como ameaça à reputação ou à imagem. Por isso, tantas pessoas vivem escondidas atrás de máscaras emocionais, respondendo "tudo bem" quando a alma está em ruínas. Mas o sistema nervoso não mente. Ele carrega cada repressão, cada medo, cada verdade engolida. Quando você tenta ser forte o tempo todo, o corpo se torna o depósito daquilo que o coração não quis sentir. A tensão acumulada não é sinal de resistência, é sinal de desconexão. O corpo fala quando a alma não é ouvida. A neurociência mostra que a autorregulação emocional, a capacidade de atravessar a dor sem ser destruído por ela, é o verdadeiro indicativo de maturidade. Essa força não vem de endurecimento, mas de flexibilidade. A alma que aceita sua dor se torna mais estável do que a que tenta negá-la. Assim como o bambu se curva diante do vento e por isso não quebra, o homem que se permite sentir também se torna resiliente. A dor, quando atravessada com consciência, se transforma em sabedoria. E é nesse processo silencioso que a fraqueza se converte em poder. Histórias reais confirmam isso. Quantas pessoas, depois de perderem tudo, descobriram uma força que nunca imaginaram possuir? A perda, a doença, o fracasso, a rejeição, todos esses momentos que o ego chama de fim, a alma chama de renascimento. Não é o sofrimento que liberta, é a forma como você o atravessa. Aqueles que aceitam suas limitações e aprendem com elas, tornam-se mais compassivos, mais profundos, mais humanos. A vulnerabilidade é o portal da coragem, não o oposto dela. Aceitar a fraqueza é um ato de humildade e, portanto, de poder. Quando você para de resistir ao que é, o que é começa a se transformar. Reescreva a história das suas limitações, não como derrotas, mas como mestres. Cada falha te ensinou algo sobre paciência, fé, entrega. O poder interior não se manifesta em quem nunca cai, mas em quem se levanta com mais consciência. É nesse gesto silencioso de aceitar o próprio limite que o ser humano encontra o ilimitado e descobre que a força divina sempre esteve ali, esperando o momento em que o orgulho se calasse para finalmente agir. Poucas forças são tão destrutivas quanto a divisão interna. É o estado em que o coração deseja uma coisa, mas a mente teme outra. Em que você sabe o que precisa fazer, mas algo invisível o impede de agir. Essa fratura silenciosa cria exaustão espiritual. Tiago escreveu: "O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos." Essa inconstância não é falta de capacidade, é falta de unidade interior. Quando o pensamento, o sentimento e a ação seguem direções diferentes, o poder se dispersa. É como tentar remar em um rio enquanto metade do corpo puxa para o lado oposto. A mente dividida nasce da tentativa de agradar ao mundo sem trair a alma. É o conflito entre a necessidade de aceitação e o chamado da verdade interior.
Queremos ser autênticos, mas tememos o julgamento. Queremos paz, mas alimentamos o medo. E assim vivemos partidos entre o que sentimos e o que mostramos. Essa divisão cria um ruído constante, uma angústia que não vem do que falta fora, mas do que está desalinhado dentro. Nenhum poder floresce em terreno dividido. A alma precisa de coerência para gerar força. A neurociência descreve esse estado como o conflito entre o córtex racional e o sistema límbico, entre a razão que compreende e a emoção que teme. Quando esses dois centros não conversam, o cérebro perde energia tentando equilibrar o desequilíbrio. A mente racional diz vá, mas o corpo comandado pela emoção paralisa. O resultado é um cansaço invisível, um sentimento de estar sempre atrasado para a própria vida. A clareza mental só surge quando o corpo e o coração voltam a se alinhar, quando há uma conversa honesta entre o que se pensa e o que se sente. Há um método simples, mas profundo, para iniciar essa reconciliação. Respirar a decisão. Antes de agir, respire com consciência e perceba se o corpo consente com o que a mente decidiu. Se houver tensão, medo, resistência, é sinal de que algo não está em coerência. Essa pausa permite que a sabedoria emocional participe da escolha, porque o poder interior não vem de agir rápido, mas de agir inteiro. Quando o corpo, o coração e a mente dizem o mesmo sim, o movimento que se segue é puro, leve e imbatível. A mente dividida é o oposto da presença. Quando você volta a se unir por dentro, a força retorna. O poder não está na ausência de conflito, mas na capacidade de transformá-lo em clareza. A coerência é a assinatura da sabedoria. Pensar com verdade, sentir com fé, agir com propósito. É nesse alinhamento silencioso que o poder interior se torna visível. Quando o coração e a mente finalmente caminham juntos, o homem deixa de ser fragmento e volta a ser inteiro. A comparação é uma das formas mais sutis de autodestruição. Ela se disfarça de inspiração, mas carrega um veneno silencioso, a negação do próprio caminho. O desejo de medir-se pelos outros nasce da insegurança e do medo de não ser suficiente. Quando você compara, transfere seu valor para algo que não pode controlar, o olhar alheio. E quanto mais vive tentando alcançar padrões que não foram feitos para você, mais se afasta da própria verdade. O poder interior não floresce em terreno comparativo, porque a comparação é o roubo da singularidade. Vivemos numa era em que a exposição se tornou o novo espelho. As redes sociais transformaram a vida em vitrine e a alma em produto. O mito da vida perfeita se infiltrou nas rotinas, nas conversas, nas orações. Olhamos para o sucesso alheio e acreditamos que estamos atrasados, que algo falta, que a felicidade mora sempre no outro. Mas a comparação distorce a realidade. Ela faz com que você enxergue o palco do outro, sem ver os bastidores que ele esconde. É como admirar o brilho de uma estrela sem perceber o fogo que ela precisou suportar para brilhar. A Escritura traz um conselho de lucidez. Examine cada um a sua própria obra, e então terá motivo de glória só em si mesmo. Gálatas 6:4. A sabedoria está em medir-se pelo propósito, não pelo desempenho. Cada pessoa tem um ritmo, uma história, uma missão. Quando você se compara, perde o compasso da própria jornada e tenta dançar no ritmo de outro. O poder pessoal se enfraquece porque ele depende da integridade com o próprio chamado. A mente, em modo de comparação, entra em constante ameaça. A neurociência chama isso de amígdala social. O sistema de alerta ativado toda vez que você sente que vale menos do que o outro. A cura para esse veneno começa com o retorno à fidelidade interior. Ser fiel a quem você foi chamado para ser é mais libertador do que tentar ser admirado. O poder não está em se destacar, mas em permanecer íntegro. Quando você se foca no próprio progresso, cada passo se torna uma celebração e não uma prova. O crescimento espiritual não se mede em aplausos, mas em paz. E a paz só nasce quando a alma deixa de competir e volta a confiar. Redefinir o sucesso é o antídoto. O sucesso não é vencer os outros, é permanecer fiel àquilo que é verdadeiro em você.
O poder pessoal não é barulhento nem visível. Ele é silencioso, constante e autêntico. A comparação é ruído. A autenticidade é melodia. Quando você deixa de se comparar, o coração se aquieta, a mente se clareia e o propósito reencontra a direção. E então, finalmente, a sua luz deixa de ser sombra de outra e volta a ser o reflexo puro daquilo que Deus colocou em você. Singular, suficiente e completo. Nenhum ser humano escapa da dor. Mas o sofrimento, embora inevitável, é também um dos mestres mais profundos da alma. Ele revela o que a facilidade esconde, mostra o que é essencial, o que resiste, o que permanece. Quando tudo desaba, o poder interior deixa de ser conceito e se torna experiência. A dor tem a capacidade de arrancar as máscaras e devolver o homem ao seu eixo original. Jó é o símbolo dessa verdade. Ele perdeu tudo o que o mundo valoriza: bens, status, segurança. E ainda assim, encontrou algo que nada poderia destruir: a fé. O sofrimento não o enfraqueceu, o depurou. Há dores que não pedem explicação, mas presença. O sofrimento não é castigo, é purificação. É o fogo que separa o ouro da impureza. A alma, quando atravessa a perda, é convidada a renascer com outra consciência. A visão estoica compreendia isso como um treino da alma, a oportunidade de fortalecer a virtude diante do inevitável. Marco Aurélio dizia que a adversidade é a matéria-prima da grandeza. E ele tinha razão. Porque é na ausência de garantias que a fé se torna viva, e na escassez de certezas que a força se manifesta. A neurociência confirma o que os antigos já sabiam. O cérebro se transforma após a dor. Ele cria novas conexões, novas formas de perceber, novos caminhos de resposta. É a chamada plasticidade emocional, a capacidade de crescer por meio da experiência difícil. O sofrimento, quando acolhido com consciência, reorganiza o sistema nervoso e o torna mais estável. Assim como o corpo cria resistência após o esforço, o espírito cria sabedoria após a provação. A dor, portanto, não é inimiga da vida. É uma ponte entre a ignorância e a maturidade. Mas para que o sofrimento revele o poder, ele precisa ser atravessado com fé e não com resistência. Quando lutamos contra ele, prolongamos a dor. Quando o aceitamos com lucidez, ela se transforma. Há um instante em que o coração para de perguntar por quê e começa a perguntar para quê. E é nesse ponto que a dor deixa de ser fardo e se torna chamada. A fé não elimina o sofrimento, mas o redimensiona. Ela nos ensina que mesmo nas ruínas há propósito e que nenhuma ferida é em vão quando é atravessada com entrega. O poder interior se manifesta com mais pureza no meio das tempestades. Ele não é construído na ausência de dor, mas na capacidade de permanecer íntegro em meio a ela. O sofrimento lapida, realinha e revela. Ele mostra o quanto o ser humano é maior do que aquilo que perde. E quando a alma entende isso, algo muda para sempre. A dor deixa de ser um peso e se torna um portal. O lugar onde o poder se recorda de sua origem divina e onde o homem aprende, enfim, que a verdadeira força não vem daquilo que resiste, mas daquilo que, mesmo quebrado, continua amando, crendo e seguindo. A entrega é uma das expressões mais puras de poder espiritual. Ela parece fraqueza aos olhos do mundo, mas é nela que o verdadeiro domínio nasce. Entregar não é desistir, nem abandonar o próprio destino. É reconhecer que há algo maior operando além do nosso controle. O ego chama isso de rendição. O espírito chama de confiança. A entrega dissolve a ilusão do comando absoluto e abre espaço para que a vida volte a fluir. O controle é uma prisão sutil, feita de expectativas e medo. A entrega é a chave que a destranca. Há um tipo de força que só surge quando você para de lutar contra o inevitável. A fé não é um ato de passividade, é uma forma ativa de confiança. É a decisão de permanecer inteiro, mesmo quando tudo parece incerto. Jesus ensinou esse paradoxo quando disse: "Quem perder a sua vida por amor de mim, a salvará." A entrega não tira o poder, ela o redefine.
Porque quando você solta o controle, não perde. Liberta-se. A vida, então, deixa de ser uma batalha de resistência e se torna uma dança de alinhamento. A psicologia descreve esse estado como um relaxamento do sistema nervoso. Quando o ego deixa de lutar contra o que não pode controlar, o corpo finalmente descansa. A mente deixa de girar em torno do medo e se abre à clareza. A entrega gera espaço interno, e é nesse espaço que a intuição se manifesta, que o discernimento floresce e que o poder volta a circular. Enquanto o controle sufoca o presente, a entrega o expande. É nela que o homem volta a respirar em harmonia com o tempo e com o propósito. Entregar não é negar o desejo, mas oferecer o resultado. É fazer o que está ao seu alcance com excelência e então liberar o que não depende de você. É agir com consciência e depois confiar. Essa prática transforma o coração, porque aos poucos você percebe que não é o centro do universo, mas parte dele. E essa percepção traz uma liberdade indescritível. O fardo de ter que fazer tudo dar certo se desfaz, e no lugar nasce uma serenidade que não pode ser explicada, apenas vivida. Há um gesto simbólico que expressa esse poder: abrir as mãos. Escrever o que se teme perder, o que se tenta controlar, e em silêncio entregar ao invisível. Esse ato não muda os fatos, mas muda a energia com que você os vive. A entrega não te torna menor, te torna inteiro, porque o verdadeiro poder não é segurar o mundo, é caminhar com ele sem se perder. E quando você aprende a entregar, descobre que a vida nunca foi uma luta para vencer, mas um chamado para confiar. É nesse instante que o poder oculto da entrega se revela, leve, silencioso e absoluto. A espera é um dos testes mais silenciosos da vida. Poucos a suportam sem ansiedade, porque ela nos confronta com o vazio, com a sensação de impotência e com a pressa de querer ver tudo resolvido. Mas é justamente nesse espaço de incerteza que o poder interior amadurece. A alma não cresce no ritmo do relógio, cresce no ritmo da paciência. A espera é o campo onde a fé é lapidada, onde a esperança aprende a respirar sem garantias. É o lugar em que a alma deixa de reagir e começa a confiar. Antes de Davi ser rei, ele foi pastor. Viveu anos no anonimato, cuidando de ovelhas, sendo preparado para o que ainda não compreendia. O tempo de espera é assim, um treinamento invisível. Ele constrói a estrutura espiritual necessária para sustentar aquilo que ainda virá. O mundo valoriza a chegada, mas Deus valoriza o preparo. Quando tentamos antecipar o tempo, o peso do propósito se torna insuportável, porque ainda não temos ombros para carregá-lo. O processo é o que nos torna dignos da promessa. Sêneca escreveu: "Nada é mais sagrado que o tempo." E ele tinha razão. O tempo não é um inimigo, é um mestre. Ele revela o que precisa amadurecer, o que precisa morrer e o que precisa florescer. O poder interior se fortalece quando você aprende a habitar o intervalo, aquele espaço entre o desejo e a realização, porque é ali, no meio da aparente inércia, que a alma trabalha em silêncio. Quando nada parece acontecer, o invisível está agindo. O tempo da alma não é o tempo do relógio, e a sabedoria está em se reconciliar com isso. A paciência é uma forma de fé, não a fé eufórica que espera milagres imediatos, mas a fé serena, que sabe que tudo tem um propósito no seu tempo certo. O cérebro moderno, viciado em recompensas instantâneas, luta contra essa verdade. Mas o coração, quando se aquieta, entende que esperar não é perder tempo, é investir nele. A alma que sabe esperar não se desespera. Ela observa, aprende e se fortalece, mesmo quando o mundo diz que está parada. Há uma prática que transforma a espera em sabedoria, a pausa significativa. Escolher parar por alguns minutos do dia, respirar e perguntar a si mesmo o que está sendo cultivado no silêncio. Essa pausa não é ociosidade, é reverência, é o reconhecimento de que o tempo também é sagrado. Quando você aprende a esperar com propósito, o tempo deixa de ser inimigo e se torna aliado.
porque é nele que Deus molda o caráter, aperfeiçoa a visão e amadurece o poder. O tempo de espera não é vazio, é o laboratório da alma. Há um tipo de sabedoria que não se adquire com leitura ou experiência, mas com percepção. O discernimento espiritual é essa capacidade de ver além das aparências, de perceber o que é verdadeiro mesmo quando tudo parece confuso. Ele não é apenas uma faculdade da mente, é uma sensibilidade da alma. É o olhar que enxerga propósito onde os olhos comuns veem caos. O discernimento é o poder interior que diferencia o impulso da intuição, a emoção da direção, o desejo do chamado. E quando ele desperta, a vida deixa de ser conduzida pelo medo e passa a ser guiada pela lucidez do espírito. O autor da carta aos Hebreus escreveu: os que têm os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. O discernimento não é um dom passivo, é uma prática que se aperfeiçoa no exercício diário da escuta. Ele nasce da coerência entre fé e razão, entre coração e consciência. Quando os sentidos espirituais são treinados, a alma aprende a reconhecer a voz da verdade no meio de muitas vozes. A diferença é sutil. O medo grita, a verdade sussurra. O discernimento é essa audição refinada que permite caminhar com segurança, mesmo quando o caminho não está iluminado. A confusão moderna é resultado de excesso de informação e falta de discernimento. As pessoas sabem muito, mas compreendem pouco. As emoções comandam as decisões, e o ruído interno impede a percepção do que realmente importa. A neurociência explica que o cérebro, sob estresse, perde a capacidade de distinguir o essencial do supérfluo. Daí nascem escolhas impulsivas, arrependimentos, dispersão. Mas quando o espírito assume o governo da mente, tudo se reorganiza. O discernimento espiritual é o antídoto contra o caos mental. Ele realinha o coração com a razão e devolve clareza ao olhar. Há uma sabedoria silenciosa em aprender a pausar antes de agir, observar o impulso, questionar a intenção, reconhecer o motivo real por trás da escolha. Essa pausa é o espaço onde o discernimento atua. Ele não julga, apenas revela. Mostra o que é movido pelo amor e o que é movido pelo medo, e aos poucos esse olhar se torna natural. A alma aprende a perceber o que é luz e o que é sombra, o que é verdade e o que é vaidade. Essa clareza é a base do poder interior, a capacidade de agir com consciência, mesmo em meio à confusão. O discernimento é mais do que uma habilidade espiritual, é um estado de alinhamento. Quando o espírito, a mente e o corpo estão em harmonia, a percepção se amplia. A intuição e a razão deixam de competir e começam a cooperar. O homem passa a viver em estado de escuta, guiado não por impulsos, mas por sabedoria. E esse despertar muda tudo. Porque quem discerne não reage, responde. Não teme, compreende. Não se perde, se orienta. O discernimento espiritual é o poder que transforma a sobrevivência em propósito e o existir em caminho. O poder verdadeiro não se mede pela capacidade de dominar, mas pela disposição de servir. Essa é uma das verdades mais profundas e menos compreendidas da vida espiritual. O homem imaturo busca o poder para ser visto. O homem sábio o busca para contribuir. O ego usa o poder para se afirmar. O espírito o usa para curar. O poder que nasce da alma não é para exaltação, mas para propósito. E quando essa consciência amadurece, o poder deixa de ser peso e se torna expressão de amor. Servir não é se rebaixar, é elevar-se à sua função mais nobre. Jesus deu o exemplo mais sublime dessa verdade ao lavar os pés de seus discípulos. O gesto simples revelou uma revolução silenciosa. O maior entre vocês será aquele que serve. O mundo associa poder a tronos, influência e controle, mas o Cristo mostrou que o poder se manifesta na humildade. Servir é governar de dentro para fora, guiado por compaixão e consciência. É agir com firmeza sem precisar impor. É ser autoridade sem precisar se provar. O serviço transforma o poder em bênção, porque o devolve à sua origem divina, o amor em ação.
A neurociência moderna chama esse fenômeno de efeito da compaixão. Pesquisas mostram que atos de altruísmo e empatia ativam áreas do cérebro associadas à dopamina e à sensação de plenitude. Quando ajudamos alguém, nosso corpo experimenta bem-estar genuíno, diferente do prazer superficial da conquista. O serviço é, portanto, uma forma de cura. Ele devolve equilíbrio ao sistema emocional, porque nos reconecta ao propósito maior de existir. A alma se fortalece quando se coloca a favor da vida, e o poder interior se expande quando é compartilhado. Servir não significa negar a si mesmo. Significa compreender que a própria força ganha sentido quando é usada para o bem. O poder, quando retido, apodrece. Quando doado, se multiplica. O espírito maduro não precisa ser aplaudido para se sentir grande. Ele se sente vivo quando contribui. O verdadeiro poder não é ruído, é presença. É o gesto simples, a palavra que consola, a atitude que sustenta. Ele se manifesta na forma como você trata os outros, na paciência com que perdoa, na generosidade com que age. Transformar toda conquista em serviço é a última etapa da maturidade espiritual. É o ponto em que o poder deixa de ser objetivo e passa a ser instrumento. Servir é devolver à vida o que a vida te deu. É tornar-se canal e não centro. É quando o eu se torna nós e o poder deixa de ser energia individual para se tornar movimento coletivo. Nessa consciência, o homem descobre que o poder mais elevado não é governar pessoas, mas inspirá-las a despertar o próprio poder. E é então, nesse silêncio grandioso do serviço, que o poder interior se cumpre em plenitude. Toda a jornada espiritual é, no fundo, um retorno. Passamos a vida buscando algo que nunca esteve perdido, apenas esquecido. O poder interior não é uma conquista, é uma lembrança. Quando o coração se aquieta e a mente cessa sua corrida, percebemos que a força que procurávamos fora sempre esteve dentro. O centro é esse lugar invisível onde alma, razão e fé se encontram. É onde a verdade deixa de ser teoria e se torna presença. O maior erro do homem moderno é buscar fora o que só floresce dentro. Ele se esgota tentando sustentar um mundo que o próprio espírito poderia equilibrar em silêncio. A metáfora da semente explica esse mistério. Tudo o que é grande começa invisível, enterrado, silencioso. A semente não teme a escuridão, porque sabe que é no oculto que o crescimento acontece. Assim é a alma. Ela precisa atravessar seus invernos para florescer. O tempo de espera, o silêncio, o sofrimento, a entrega, tudo faz parte desse processo de germinação interior. O poder não nasce do brilho, mas da profundidade. A semente que aceita o escuro é a única que verá a luz. Sêneca dizia que o homem que conquista a si mesmo é mais poderoso do que o que subjuga exércitos. Essa conquista é silenciosa, mas transforma tudo. Conquistar a si mesmo é vencer a dispersão, o medo e a necessidade de controle. É aprender a voltar ao centro sempre que a mente tenta te arrastar para o caos. O centro é o altar interior, o lugar onde o espírito se recorda de sua origem divina. Quem vive a partir desse eixo não é movido por circunstâncias, mas por propósito. A vida pode mudar, mas o centro permanece. Nesse retorno, algo muda profundamente. O poder deixa de ser esforço e se torna estado. Você não precisa mais provar, defender, alcançar. Apenas ser. O coração e a mente passam a falar a mesma língua, e essa língua é o propósito. O poder interior desperta quando há coerência, quando o que se pensa, sente e faz caminha na mesma direção. A serenidade substitui a urgência, a fé substitui o medo, e a presença substitui o controle. O centro não é um lugar, é um modo de existir. Reabrir o poço interior é permitir que a sabedoria volte a jorrar. A alma cansada encontra descanso, a mente dispersa encontra foco, o espírito inquieto encontra paz. O poder interior não é ruído, é fluxo. Ele não se manifesta com força bruta, mas com constância. E quando você finalmente retorna ao centro,
descobre que nada faltava, apenas o silêncio necessário para ouvir. O despertar acontece nesse instante, quando o homem para de buscar e começa a lembrar. Porque o poder não está em conquistar o mundo, mas em habitar-se plenamente. É ali, no centro, que tudo recomeça.